Muito que nem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e no nosso maior momento nestes 6 anos de canal, aconteceu o que eu realmente achei que nunca ia acontecer quando eu tinha meus 23 anos, lá em 2013, quando ele viajou para Barcelona depois de escrever que ia, mas que voltava. E o meu eu marrento duvidou. O meu eu birrento achou que a gente podia estar sendo enganado. O meu eu não tenho nem adjetivo para descrever. Pensou, ele está fazendo só para agradar a torcida. E se voltar, vai ser idoso, vai ser à beira da aposentadoria e a gente não vai poder curtir. Mas lá no fundo mesmo, e eu fui amolecendo durante os anos nessa relação, eu sentia que nesse caso não era um cara que estava nos enganando, estava jogando para a torcida. E se você me acompanha nesses últimos 6 anos, você sabe que eu falei constantemente: vai voltar, vai acontecer e vai ser antes do que a gente imagina. E aconteceu. Ele foi, mas ele voltou. E eu, Felipe Noronha, no Eu Vim de Santos, tenho o prazer de dizer, e esse bordão só faz sentido porque há 6 anos vocês compraram essa ideia, muito que Ney, muito que bem. Neymar está de volta ao Santos. E eu não quero me emocionar nesse vídeo porque eu sou um cara mais velho que o Ney. Eu tenho 34 anos, perto de fazer 35. Ele é de 92, eu sou de 90. Mas é claro que é difícil não me emocionar porque muitas das coisas que eu realizei na minha vida, tipo, eu viajei pro Japão porque esse cara jogou no Santos. Eu viajei pro Uruguai porque esse cara jogou no Santos. Eu tenho relíquias e mais relíquias porque esse cara jogou no Santos. Eu contei a história aqui no canal 800 milhões de vezes de como eu sento no mesmo lugar na Vila Belmiro até hoje porque esse cara jogou no Santos e eu vi ele de pertinho ali na ponta esquerda. Que nem vai ser a posição que ele vai jogar hoje em dia. Talvez algo dentro de mim falasse: continua nesse lugar nos próximos 12 anos, senta no mesmo lugar na Vila Belmiro, na mesma cadeira, porque um dia você vai poder contar, não sei se para os filhos, para os netos, para os inscritos do Eu Vim de Santos, que 12 anos depois ele voltou e você estava no mesmo lugar para vê-lo de perto novamente. Então, muito que Ney, muito que bem, Neymar é jogador do Santos. E eu tenho o prazer, e aí talvez você esteja chegando agora, porque claro, você quer ver um canal do Santos falando sobre o Neymar, e você não vai entender o meu gesto que começará agora, em alguns segundos. Mas se você está aqui há muito tempo, você vai entender, e você vai pegar o seu garfo, a sua faca e o seu bolinho, e você vai ressignificar esse gesto que tantas vezes a gente celebrou: saídas, dispensas, rescisões, vendas, e ainda não tivemos a oportunidade de ressignificar o bolinho com um título. Mas é inegável que o maior jogador que a minha geração viu, o maior jogador do Santos pós-era Pelé, merece um bolinho decente. Então eu pego meu bolo de chocolate com beijinho, abro o bolo, um belo bolo, hein? Belo bolo. Pego minha espátula, corto um pedaço com beijinho, porque beijinho é bom, e corto um belíssimo pedaço para celebrar. Cortei errado, claro, que fazer ao vivo num take só daria errado.
mas corta um belíssimo pedaço para celebrar este retorno. Eu percebi que numa grande tradição do Vinte Santos, eu vou ter que tirá-lo da câmera, agora sim, pegar este pedaço maravilhoso, colocar em meu prato e comer um lindo bolinho. E eu pego o beijinho que eu queria dar em todos, eu destruí o pedaço. Queria dar em todos vocês, ó. Na bochecha de cada um, pra gente celebrar esse momento junto. É o bolinho mais especial da história do canal. É o bolinho que ressignifica. Tá comendo o seu bolinho aí também? Eu espero honestamente que sim. Porque finalmente ele significa uma coisa boa. Sabe o que é legal? É que é uma escolha dele, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito, por mais que a gente não saiba quanto tempo ele vai ficar, se serão 6 meses, se ele já está convencido em ficar até a Copa, se ele está convencido em ficar até a aposentadoria, deixa eu sonhar. Se o Santos vai precisar mostrar trabalho, elenco, força para ele ficar e tentar conquistar um título nessa volta, porque assim, o Paulista até tá dentro desses 6 meses, mas a gente não sabe se Copa do Brasil, se brasileiro, ele vai sentir que vale a pena ficar para brigar. E é importante lembrar que ele não tem brasileiro com o Santos, né? Ele foi tirado basicamente pela CBF entre 2010 e 2012 todo ano, de, sei lá, metade do campeonato. E nem é uma hipérbole, é meio que isso. Quem sabe ele não ajuda, o Santos começa a brigar lá no topo e ele sente que dá pra pegar uma vaga na Libertadores, e tenta jogar Libertadores, e tenta jogar a Copa do Mundo pelo Brasil, enquanto joga uma Libertadores pelo Santos, porque é o mais alto nível do mercado sul-americano, do nível de competitividade sul-americano. De repente, tem tudo isso pra acontecer, mas eu nem tô pensando nisso agora, que é uma grande mentira, porque eu acabei de gastar quase 1 minuto falando sobre isso. Mas importa muito que a escolha é dele, né? Eu sou um sonhador utópico de que o futebol brasileiro precisa batalhar para manter os seus grandes jogadores aqui. Por mais que eu saiba que a gente não tem dinheiro, mas eu sonho com que a gente tenha dinheiro e possa manter os jogadores aqui. Eu falo de Santos e falo de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Fortaleza, todo mundo. Eu queria que todo mundo estivesse aqui, o Campeonato Brasileiro fosse fortíssimo. Não é a nossa realidade, mas quando a gente tem um cara desse topando vir aqui porque enxerga que é o melhor caminho, talvez seja um passo legal, e pra ele é. Eu não tenho a menor dúvida de que é o melhor passo pra ele, e que isso, por consequência, é bom pra nós. Em nenhum outro lugar do mundo, e cara, é só você pegar aquele documentário dele mesmo, que é um documentário, tá ligado? Não é grande coisa, não tem grandes segredos, mas você pega o documentário dele que tem na Netflix, salvo engano, e a torcida do PSG é mostrada odiando o Neymar. A do Al Hilal não vai ficar muito feliz, né? Depois de ele ficar 1 ano e meio basicamente não jogar. Aqui ele vai ser amado do primeiro ao último segundo. Seja lá quando for esse último segundo. Aqui ele é amado quando não está aqui. Aqui ele vai ser apoiado em qualquer situação. Aqui se ele jogar mal é capaz a gente culpar todo mundo menos ele. Aqui a gente vai apoiá-lo para que ele jogue na posição que, sei lá, o Dorival falar que quer utilizá-lo na seleção. Aqui a gente vai entender as decisões, aqui a gente vai cobrar para que o clube se adapte às situações que são melhores para ele. Aqui ele vai encontrar o carinho, aqui é uma cidade, e eu falo como alguém, eu já falei isso em vídeos anteriores, como alguém que tem 34 anos e que voltou para Santos depois dos 30, porque cansou dos outros lugares, porque se sente bem aqui, e tem muito sobre isso. É claro que é uma outra realidade, que ele tem bilhões de reais, dólares, euros, sei lá, a mais que eu. Eu não estou comparando isso. Eu estou comparando a situação mental da gente, que às vezes a gente só quer estar num lugar em que é amado. Em que as pessoas vão nos apoiar, ajudar. E aqui ele vai ter isso. Ah, mas a estrutura do Santos, ele sabe. Ah, mas o elenco do Santos, ele sabe. Ah, mas a Vila Belmiro, o CT, ele sabe, ele já esteve aqui.
E se as pessoas que dizem que não mudou tanto desde então, e até mudou, mas não cabe aqui a gente ficar discutindo sobre isso, ele sabe, ele veio porque quando ele veio assistir aos jogos contra o Audax, contra o Palmeiras, a torcida gritou o nome dele. Ele veio porque na internet, que é o nosso maior meio de contato na atualidade, todos os santistas amam ele. E aí você pode até pensar em como, quando ele joga pelo Brasil, muitos celebram que ele se machucou, que ele está ausente, que, nossa, a seleção brasileira sem ele é melhor. Não é. Aqui é ele e mais 10. É ele e mais 0, se precisar. Aqui o santista estará com ele. Se tem um lugar no mundo que quer ajudá-lo, é o Santos Futebol Clube. Do presidente ao último torcedor. Porque a gente é grato. Eu passei 2024 falando sobre gratidão e como eu não queria que o Santos renovasse com esses caras da Série B por gratidão, mas essa é uma gratidão diferente. Eu tenho certeza que o Neymar olha para o Santos e é grato pelo que ele construiu, pelas oportunidades e por abrir as portas e abrir os braços para recebê-lo, de novo, do presidente ao torcedor que menos vê jogos, neste momento. Então ele escolhe, e para mim de maneira correta, o que aparentemente só os santistas enxergaram desde lá atrás, desde 2009, quando ele estreou no profissional. Aqui é a casa dele. E eu sinto muito orgulho de, durante muito tempo, ter bancado nesse canal, entre achismos e conversas, e informações e pressentimentos, de que quando ele voltasse para o Brasil, ia ser para cá. Não ia ser para o time verde, para o time rubro-negro, não ia ser para outro preto e branco ou um tricolor, ia ser para o Santos Futebol Clube. Para onde ele vai depois, eu não sei. Mas o Neymar sempre me passou a impressão, mesmo quando tinha aquelas crises com direção, de que quando ele falasse, ok, eu preciso voltar ao Brasil, ia ser no Santos Futebol Clube. E eu não consigo enxergar para a carreira dele, não tô nem falando para a saúde mental, para ele se sentir bem, para ele se sentir especial. Para a carreira, é aqui que vai ajudar. O futebol brasileiro tem um bom nível. Não é o melhor do mundo, claro que não, mas a Arábia Saudita também não é. A gente vai jogar como ele precisa jogar para a seleção, a gente vai liberá-lo sem grandes problemas, a gente vai ajudar. A gente vai fazer tudo o que for possível, porque o Neymar bem significa o Santos melhor. A gente tem sofrido há anos com times muito ruins. Então, para mim é inconcebível, né? Inconcebível de verdade, que algum santista não esteja vibrante, feliz, alegre, sei lá, com tudo isso. Nesses dias prévios à chegada dele, eu, claro, vi muitos vídeos no YouTube, ou me revoltei com muitos vídeos no YouTube, com discussões como, e não só no YouTube, né, em vários lugares por aí, textos, enfim, com discussões como, é o fim de carreira dele? É um fim de carreira melancólico? Ele só tá indo pro Brasil porque não tem mais espaço na Europa? E na primeira parte eu acho um absurdo, né? Ele é titular da seleção com o pé nas costas. Se você é titular da seleção brasileira com o pé nas costas, você não tá no fim de carreira. Você não joga na seleção brasileira por gratidão. Isso não existe no Brasil. Nem em 2006, quando o Ronaldo já não tava tão em forma assim, era gratidão. É porque ele era um gênio. E com a bola no pé, o Neymar ainda é um gênio, querendo ou não. Mas então por que ele não tá na Europa? E aí eu acho que a pergunta é até babaca, porque eu não tô na cabeça dele, primeiramente. Talvez ele quisesse estar na Europa, se bem que ele escolheu sair de lá, mas isso é uma outra história. E escolheu agora vir pro Brasil. Mas é uma pergunta que me incomoda, me irrita, porque assim, a gente vive no Brasil. Por que eu preciso babar no futebol europeu? Por que eu preciso me adaptar ao futebol europeu? Por que eu preciso aceitar que só o europeu possa curtir o melhor do futebol? Por que o corintiano não pode ter o Memphis, o Flamengo, os tantos jogadores que eles repatriaram e que conquistaram tantos títulos para eles? Por que o São Paulo não pode ter o Oscar e o Lucas? Por que o Palmeiras não pode ter um time que ganhou tantos títulos nos últimos anos? Por que o Santos não pode ter o Neymar? Por que a gente chama quem vem pra cá de resto
Por que a gente acha que esses caras têm que jogar na Europa? Ah, mas o nível lá é mais competitivo, ele tem que jogar na Champions League. Por que a Libertadores não pode sonhar em ser o que a Champions é? Por que a gente tem que aceitar que na Europa é tudo melhor? Por que a gente não pode lutar? Porque lá é melhor, eu sei que é, mas por que a gente não pode lutar para que seja melhor aqui? Por que a gente não pode só celebrar que demos mais um passo e que pelo menos por um tempinho teremos o melhor jogador brasileiro dos últimos, sabe Deus quantos anos, 15 talvez, por aqui? Eu prefiro celebrar. Se eu não fosse santista, eu estaria celebrando. Se eu não fosse santista, eu já estaria me programando, olhando quando eu poderia, primeiro, vê-lo jogando contra o meu time, 2, ir ao estádio. Eu ia estar me programando para saber como é que eu ia brigar com os santistas por ingresso na Vila Belmiro, ou onde o Santos for jogar. Eu ia estar olhando os jogos do Santos fora de casa e pensando, será que dá para eu viajar? Em frente à TV, pelo menos eu tenho que estar. Por que eu tenho que estar em frente à TV num Arsenal e Liverpool, mas eu não posso me programar para ver um Santos e São Paulo? Por que eu tenho que aceitar que é normal, e é normal, eu ter que acordar cedo para ver um Brighton e Bournemouth, mas um Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, eu não posso? Vamos lutar para que aqui seja melhor. E mais do que agora, o Neymar fez um pouco isso lá no passado, né? Quando queriam arrancá-lo daqui, assim que fizesse 18 anos, mas aos 19 ele estava ganhando Libertadores, aos 20 e 21 só ele foi embora. O que é cedo na vida, mas para a carreira de jogador é alguma coisa. Hoje os jogadores vão embora aos 18. Fazem 18, o Rodrigo foi embora, o Ângelo foi embora, o Hendrick foi embora, o Estevão vai embora. Ele ficou até os 21, ele deu 2 anos e meio mais ou menos a mais para os santistas curtirem, para o futebol brasileiro curtir, para o brasileiro ter alguém perto curtindo. Eu acho que a gente não precisa perguntar, é fim de carreira ele não tem ido para a Europa? E sim, eu perguntaria se eu fosse um editor, um chefe de redação, o quão positivo é para o Brasil tê-lo de volta? Eu acho essa uma pergunta, de verdade, muito mais inteligente. Inclusive, não só pro Brasil. Quando o Merlo, César Luiz Merlo, noticiou no final do Brasileiro do ano passado, da Série B, que o Santos tinha um acordo, ou como ele escreve lá nas redes sociais, trato hecho, pro Neymar voltar, e aqui eu não tô falando quem acertou primeiro, eu tô comemorando a volta, que eu tô pegando um exemplo que aconteceu exatamente quando o Merlo escreveu na rede social Twitter, o trato hecho do Neymar voltar. E esse tweet está lá até hoje, e se você pega as respostas, basicamente são argentinos, sul-americanos, até pela língua espanhola, celebrando que o Neymar estaria aqui e não lá. Muitas respostas até precisam dar um jeito de colocar o Santos na Libertadores, não importa que eles não se classificaram, o Neymar precisa rodar a América do Sul. Eu odeio ser vira-lata, cara. Vamos celebrar o que está acontecendo aqui e não simplesmente nos colocar para baixo. Eu acho mais legal. E aí eu quero falar sobre como nós, santistas, merecemos. Essa máscara aqui, que já não está num grande estado, é original do famoso jogo das máscaras, Santos e Colo-Colo, 3-2 na Libertadores de 2011, que ele inclusive coloca a máscara assim e é expulso. Não por ter colocado de cabeça para baixo, é claro, e sim porque é proibido. Mas eu tô colocando a máscara para lembrar que quando você, santista, vê esse cara jogando, hoje muito mais velho do que nessa foto, você mereceu, porque, cara, os últimos anos foram insuportáveis. Os últimos anos culminaram no pior dia das nossas vidas futebolísticas, que foi 6 de dezembro de 2023, e foram, e aí já incluindo 24, foram uma prova de amor que, olha, talvez a gente não tenha tido de passar para a pessoa com que a gente se relaciona. Eu não sei nem até quando voltar, porque o Neymar saiu em 2013 e o time já era ruim. Em 2014 tem uma faísca ali na Copa do Brasil, um pouco no Paulista, e mesmo assim passa vergonha no Paulista, perdendo a final. Em 2015 e 2016, ok, até foi campeão paulista, mas a gente sabe que ficou marcada a geração do quase, e claro que hoje a gente olha para a geração do quase e parece uma coisa muito legal, perto do que a gente viveu até hoje, de fato é. Mas a época, eu estou falando com o sentimento da época, era uma geração que chegava na hora H e perdia.
Eu já declarei, inclusive publicamente, que tenho mais trauma do final de 2015 do que o final de 2020, para não ficar falando qual jogo é. 17, 18, nada demais. 19, a gente criou, claro, muita expectativa com a loucura do Sampaoli, mas acabamos vice. 20, ok, a gente chegou naquela final e aconteceu o que aconteceu. E 21, 22 e 23, 3 anos de suplício, de terror, de inferno, culminando no 2024, de fato, nele, o inferno, o momento mais baixo da história do Santos. Então poder sair e 2, 3 meses depois, a gente receber de volta um cara que nos fez tão feliz, que nos fez sorrir, brincar, fazer dancinhas. Quem nunca jogou bola no seu society, campo, praia, salão, sei lá, e fez uma dancinha para comemorar o gol? Ou quem não estava vivo naquela época, mas torce para o Santos convencido por seus pais, amigos, sei lá, e pela primeira vez, depois de anos e anos só sofrendo, terá a oportunidade de ver alguém que eles viam pela TV, jogavam no videogame e nunca viram com a camisa do Santos. Quantas crianças jovens me assistem e não têm lembranças ou não viram mesmo, nasceram depois do Neymar começar a jogar? Muitas vezes, pais me apresentam os filhos na Vila Belmiro, ou os filhos gritam o meu nome na Vila Belmiro e pedem para tirar foto e para conversar, e eu olho essas crianças de 5, 6, 7 anos, tímidas, falando comigo, e pela primeira vez elas vão poder de fato ser felizes, porque até agora elas só foram tristes com o Santos. Elas foram tristes o tempo inteiro da vida futebolística delas, e hoje elas estão celebrando pelo menos a esperança. Então assim, o fato do retorno acontecer, eu não sei se vai dar em título, eu não prevejo o futuro, mas hoje o Santos dá motivo para o seu torcedor pequeno que nunca viu, jovem que não tem lembrança, adulto que viu um pouquinho, adulto mais velho tipo eu, ou até a idade do meu pai que viu, e até senhores e senhoras mais velhas que viram o Pelé, ou viram os meninos da Vila de 78, ou viram o título de 84, e vão poder voltar a ter esperança de grandes tempos. Hoje eu me permito sonhar, de repente ele repete o que fez em 2011, ou ele dá um título do nível 2002, que é o título da minha vida. Eu não sei, de repente ele não vai dar nem título aqui. Pode acontecer, mas pelo menos eu vou para Vila Belmiro com esperança e não com probabilidade de desespero, de angústia como foi nos últimos anos. Só isso já faz valer a pena. A gente merece. Eu lembro muito bem que em janeiro de 2021, no dia seguinte a um certo jogo que eu prefiro não citar, eu prometi para quem me assistia, faz 4 anos já, um dia seremos felizes juntos nesse canal. Um dia a gente vai celebrar alguma coisa nesse canal. E hoje a gente celebra pelo menos a volta do maior que a gente viu. Que a gente, minha geração, claro. Eu acho que isso é inegável. Vai ser muito legal, né, a gente poder mostrar para essa criançada, principalmente, que a gente não tá louco quando fala dos grandes momentos que a gente viveu no passado. Eu falo muito de 2002 aqui no canal. Pra mim é o maior dia do Santos que eu vivi. É uma felicidade que até hoje eu não consegui repetir na minha vida. Não sei se isso é bom ou ruim, mas não consegui. E é muito difícil você, mesmo contando e chorando e sorrindo, fazer com que as pessoas entendam, porque você precisa viver certas coisas para entender o quão feliz a gente foi no momento. Eu sei que o Santos é bicampeão mundial, mas eu não vivi a felicidade de derrotar o Benfica e o Milan vivo. Eu não tava lá. Não vivia naquela época. E a gente vai poder ensinar para essa criançada, e eu tenho muita fé que vai dar certo, que a gente não tava maluco, que a gente não é doido quando conta o quão feliz fomos, o quão divertido foi viver aquela era entre 2010 e 2012. Porque foram anos que a gente ia pro estádio para se divertir, a gente ligava a TV e o Santos passava toda hora, e todo mundo se divertia, a torcida rival aplaudia, e toda vez que ele pegava a bola, que bancada levantava, porque não fazia a menor ideia do que ia acontecer, e usualmente era uma coisa boa. Hoje a criançada vai poder ver no quintal de casa o quão divertido é ter um cara desse nível aqui. E eu acho que o pessoal mais velho, tipo eu, e mais velho do que eu, às vezes, eu assumo que eu não consigo. Às vezes a gente não consegue entender o que é o Neymar para essa molecada. O Neymar
é um deus do futebol, tipo o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu não estou discutindo o tamanho da bola. Eu estou discutindo o tamanho da idolatria e do carinho. De novo, essa criançada vai poder ver aqui perto. Eu não estou nem falando só do Santista, estou falando de qualquer criança. O que ela só tem ideia de que acontece na televisão. O Neymar é tipo um personagem fictício para muitas dessas crianças. Elas não têm ideia de que ele é palpável, de que ele pisa no gramado da Vila, que esse gramado que a gente vê um monte de jogador ruim jogando nos últimos tantos anos, ele arrebentava ali. Essa criançada vai sentir pela primeira vez isso. E aí, até falando de que não é santista, vai ser uma criançada que pela primeira vez, em sabe Deus quanto tempo, vai se divertir com o futebol brasileiro. A gente vai poder valorizar o futebol daqui, só pela existência dele. E se essa criançada virar santista, eu fico feliz. E se virar torcedor de outro clube, o que importa é que essa criançada vai ter motivo para acompanhar o nosso futebol, e não só o futebol de fora. E essa paixão reverbera para a vida adulta. A gente vai ter uma chance gigantesca de ganhar torcedor para os times locais. Espero, claro, que a maioria para o Santos. Inclusive, sejam bem-vindos. Que o Santos saiba explorar isso e que os adversários também. Porque eles vão receber o Neymar e essa criançada vai lá ver o Neymar. E eu vou falar uma coisa que vai doer para o Santista, por mais que a gente torça para ganhar todo o jogo. Mas muita criança vai passar a torcer para time brasileiro que derrotar o Neymar. Eu espero que isso não aconteça, que o Neymar ganhe todos os jogos possíveis pelo Santos, todas as crianças virem santistas. Mas pensando na coisa mais ampla, muita criançada vai simplesmente olhar, o futebol brasileiro é legal mesmo, né? Não precisa assistir La Liga, Ligue 1. Pra porra com Ligue 1. Inclusive eu tenho certeza que muita criançada vai adorar receber, e adulto também, todo mundo, presentes da Golcase, em que você pode, por exemplo, pegar essa garrafa Urban, garrafa térmica Urban, e escrever Neymar com a 10. Ou pegar o copo térmico e escrever Neymar. Ou comprar a capinha, que você compra 2 e ganha 4, e colocar Ney no nome. Ou 10 Ney. Eu faria isso. Eu aproveitaria o cupom Eu20Santos neste glorioso momento da nossa existência. E iria atrás de capinha, de garrafas térmicas, de copos térmicos, de todos os produtos que a Golcase te oferece. O QR Code está aqui na tela, o link na descrição, o cupom é Eu20Santos. Alguns dias antes da confirmação da chegada do Neymar, o Diário do Peixe, que brilhou nessa cobertura, revelou que o Santos tem acordo com seus patrocinadores do aumento para a era Ney. Quando o Neymar voltasse, os valores automaticamente aumentavam, e já estava tudo certo nos contratos, todo mundo sabia disso, não é algo surpresa. Isso é muito importante, porque o Santos vai ter muito mais visibilidade agora. Inclusive, até peço, não abandonem a gente, que roeu o osso, que produz de forma independente, só porque vai aparecer em lugares mais tradicionais. Estaremos aqui fazendo análises, como sempre. Mas para o clube, claro, é importante que as marcas apareçam em lugares mais tradicionais, onde está a maior parte do público, e os patrocinadores vão aproveitar isso. É aí que vem uma coisa que eu sempre cito aqui, e que eu acho importante a gente repetir para lembrar, e eu gosto de dar o crédito. O William Tavares, apresentador da ESPN, 2020, faz muito tempo, ele participou de uma live comigo lá no antigo canal do Biratã Leal, hoje também na ESPN, claro. Tinha o Bira do Desimpedidos, o Edu Futirinhas também. E o William fala, né, que em 2019 o Santos apareceu muito mais na mídia porque tinha um personagem, que no caso era o São Paulo. Ter um personagem faz com que o Santos apareça mais na mídia. É uma obrigação do Santos, na minha concepção, ter um personagem. O Santos precisa ter alguém que faça, que obrigue a mídia tradicional a mostrar a camisa do Santos o tempo inteiro. Muito mais do que na média. E o Santos simplesmente arranjou o maior personagem possível. Um dos maiores jogadores da última década e mais, né? Dos últimos 20 anos, enfim. E o principal com relação ao Santos. Não foi uma invenção surpresa. Esse cara já tem uma relação com o Santos, que a gente sabe que é extremamente midiática, porque foi de 2009 a 2013. E que depois toda micro curtida em Instagram é midiática. Toda postagem feita em colaborações juntas, vira a maior postagem do Instagram brasileiro na história, ou algo do gênero. Não tenho muitos dados, mas é mais ou menos isso. Então o Santos volta a ter um personagem. O Santos vai aparecer na mídia o tempo inteiro. Então até reitero de novo. Reitero de novo, ótimo. Peço de novo que não nos abandonem. A mídia nichada estará aqui fazendo a cobertura. Sempre muito especial e especializada. Mas ter um personagem não só dá visibilidade, como essa visibilidade é boa para a torcida. Pensa como as pessoas
não entenderam por aí por que o Santista reclamou tanto durante 2024, mesmo sendo campeão da Série B. Porque eles não acompanhavam o Santos. Hoje essa desculpa deixa de existir. Todo mundo vai assistir ao Santos. Eles vão entender o que a gente fala. Espero que dessa vez apenas coisas boas, mas enfim. É bom pra criançada, eu falei aqui da criançada já bastante nesse vídeo. Quantas crianças vão passar a gostar mais de futebol brasileiro ou vão passar a torcer pro Santos, e o Santos tem que aproveitar isso, né, pra ter mais torcida, pra ter mais sócios. Só porque vão ver o Neymar de perto. E até pros próprios jogadores, isso eu falo dos mais experientes que jogarão com ele. Pra base, eu nunca esqueço de uma entrevista que eu fiz um react aqui no canal, e aproveitando, foi pro Diário do Peixe, do Bernardo, que é um meia do Sub-20 hoje em dia, acho que na época ele até estava no Sub-17 ainda. E ele fala que durante a pandemia, se eu não me engano, logo depois, o pai dele fez com que ele fosse pro São Paulo e ele pediu pra voltar pro Santos, porque a base do Santos teve o Neymar. E se o cara que foi curiosamente entrevistado mandou essa, quantos estão lá e não são entrevistados e nunca contaram pra gente que estão no Santos por causa do Neymar? Hoje eles estarão ao lado do Neymar. Hoje eles verão o Neymar treinar no gramado ali a 3 metros deles. Hoje eles vão estar no alojamento do estádio que o Neymar está jogando, ou vão estar em concentração, ou o jogo da base, que é no gramado sintético do CT, e o Neymar concentrado no hotel ao lado, assistindo ali atrás do gol, na grade. Quantos moleques não vão ser atraídos por isso a partir de agora? Cabe ao Santos aproveitar. O Rony Alves fala que o Neymar vai voltar depois de trazer o Hexa. Digo mais, se bobear, volta antes. Fica ali. Pô, essa pergunta é muito... Eu só falo do Ney sério. Carlos Santos, falando muito sério, acho que o Ney deve voltar quando? Esse ano. Se não for esse ano, o limite é 2024. Se o Ney não voltar antes de 2024, ou até 2024, melhor dizendo, eu sou uma geladeira Brastemp. Manda o Casimiro reagir a isso, eu tô falando. Se o Neymar não voltar até 2024, eu sou uma geladeira Brastemp. Marcelo Teixeira se reúne com Neymar pai para discutir retorno ao Santos. Lucas Mussetti, Gabriela Brino, o casal que o povo ama. Vocês não têm o direito de brincar com o nosso coração. Vocês estão me dando uma esperança que eu não estava esperando ter. Eis que Gabriela Brino lá no UOL publica a seguinte matéria na noite de domingo. Neymar muda clima na Vila e avisa, vai jogar Brasileirão no Santos em 2025. Acho que ele vai jogar no Palmeiras. Ele volta para jogar no Flamengo. Não volta para jogar no Santos. Volta para jogar no Santos. Sempre foi, sempre cravamos aqui. Não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. Neymar vai voltar. Tenha fé, torça por isso. Esse vídeo é para você confiar que essa volta tá para rolar logo. Termino esse terceiro review, essa terceira análise, terminei o terceiro episódio com uma ideia na cabeça. O cara vai voltar pra cá, pro Santos. Não é coincidência que eu botei essa camisa hoje. O futuro dirá. Tomara que eu esteja certo, mais certo do que nunca, porque seria bom demais, não é mesmo? Se sonhar é um crime, por favor, me prendam. Sábado, neste dia, 5 de fevereiro de 2022, o Elvin de Santos e eu, Felipe Noronha, nos permitimos nos iludir. O motivo, no Instagram do Santos, Neymar, que hoje completa 30 anos, falou: já já o nosso caminho se cruza novamente. Este é o vídeo de todos que escolheram acreditar que Neymar um dia voltará ao Santos. Já já. Olhar para isso aqui e falar: é minha casa. Digo mais, promessa é dívida. Obrigado ao Rafa, membro do canal, que salvou tudo isso. Eu quase acertei 100%, hein? Não foi 24, mas foi 25. E se a gente pensar que em 24 ele não jogou direito? Quase foi. Tá tudo bem. Falando em jogar, onde Neymar vai jogar? A resposta é muito simples, onde ele quiser. Esse é um canal especializado, ou que tenta ser especializado em análises táticas, desde seu surgimento. E caramba, eu vou fazer análise tática do Neymar, né? Com a camisa do Santos. Já fiz de tanto bagre que eu até me emociono. Mas até lá a gente faz análise prévia. E quando o Santos contrata alguém, famoso título de vídeo aqui do canal, eu não esperava Santos contrata Neymar, eu sempre faço nos vídeos uma análise de onde esse cara pode jogar. E assim, o Neymar pode jogar em qualquer lugar. E eu sei que muita gente vai ter aquela memória afetiva da ponta esquerda, mas a gente sabe que dificilmente vai ser isso. Ele provavelmente vai jogar no meio.
Ele joga onde ele quiser, claro, mas provavelmente vai jogar no meio. E aí, o que a gente pode pensar aqui é sobre como o Santos vai funcionar para com ele. Porque não pode ser bola no Neymar e reza, como foi em 2012, talvez no pior momento do Santos com ele. Principalmente ali no segundo semestre, também em 2013. Nada tira da minha cabeça, aliás, que em 2013 ele talvez nem quisesse ir antes da Copa do Brasil, 2014. Embora, mas falou, não aguento mais esse time horroroso. Tchau, deu pra mim. Não posso jogar com esses caras que estão aqui se eu posso jogar com o Messi. Eu super entendo. Eu jamais vou provar, mas é só um pensamento. E hoje, claro, eu tô gravando esse vídeo sem nem saber da sua forma total quais jogadores chegarão. E tem jogador que vai chegar e nem pode jogar no Paulista, por exemplo. Mas a gente pode entender algumas coisas que vão acontecer daqui pra frente. O Neymar vai ser o famoso 10 e faixa. Pelo jeito vai ser o 10 mesmo. Eu tô gravando isso antes da confirmação, mas o vídeo com a voz gravada de inteligência artificial pelo Pelé já vazou. E ele fala que a 10 tem que ser dele, então eu vou deduzir isso. Tá tudo bem. E aí o Caixinha, que começou a temporada falando que pode fazer no meio campo o 1-2 ou 2-1, 2 volantes, 1 meia, ou 1 volante, 2 meias. Tem alguém finalmente, muito obrigado senhor, que obviamente se encaixa nos dois sistemas. Se ele jogar sozinho, eu prefiro que não, porque eu acho que ele vira mais alvo, por mais que ele, claro, vá ser muito superior a todos os adversários ali, ele vai tomar pancada. Se bem que eu tenho fé que os caras não vão querer dar pancada nele para não estragar a seleção, e por medo. Porque esses caras que vão jogar contra o Neymar, eles olham pro Neymar assim. Sabe o Santos olhando pro Messi na final do Mundial? Hoje vai ser o contrário. É os caras olhando pro Neymar assim. Talvez isso nos ajude. Tenho essa esperança. Mas enfim, talvez ter jogadores que façam essa movimentação junto a ele no meio, pontas, possa ser muito útil. Vamos pensar aqui num Soteldo aberto na esquerda, o Ney como meia mais para a esquerda e eles trocando na movimentação, ou o Ney se jogando para a direita e o meio que está na direita que se dane, meu filho, arranja outro lugar, entra na área, aproveita o espaço que tantos jogadores vão puxar, vão ser atraídos pelo Neymar, vão ser puxados pelo Neymar e vai abrir esse espaço. Se ele está isolado, ele vai atrair tanto o marcador que os pontas e o Tiquinho vão estar livres lá na frente. Eu tenho muita esperança que ele atraia tanto defensor, zagueiros, volantes, laterais, que o jogador que for inteligente e perceba o espaço vai brilhar ao lado dele. E puf, solta a bola e tem alguém livre. Então, a gente precisa de jogadores que se movimentem. Porque a pergunta pode ser onde o Neymar vai jogar, como o Neymar vai jogar, e a resposta é melhor se os caras colaborarem. Ele vai achar passe, ele vai deixar todo mundo livre. Você, companheiro, é esperto o suficiente para enxergar esse espaço, para estar livre? Se você for, você vai brilhar. Então, é até curioso comentar isso, porque ele é o maior artilheiro pós-era Pelé. É um dos maiores artilheiros da história do Santos. Mas eu acho possível, por mais que eu acho que ele vai fazer um monte de gols, que ele ache uma quantidade absurda de passes, tamanha atração que ele vai ter, quase um imã de defensor, ir a puff, ou dribla e solta, ou solta de primeira, enfim. Porque ele saiu daqui sendo um cara extremamente incisivo na ponta e finalizador também, mas ele volta sendo também um grande armador. E eu acho que isso pode fazer que a segunda era Ney seja até diferente. E que ele brilhe de um jeito que a gente não está acostumado. A gente não sabe, a gente precisa falar, claro, que depois de uma lesão no joelho, questões musculares, como é que o corpo dele vai responder. A gente sabe também que o Brasil é um pouco mais lento em termos de futebol do que a Europa. Querendo ou não, ele brilhou na Europa até resolver ir embora. Né? Eu acho que ele vai ser mais rápido que todo mundo, mas eu não sei o quanto pela questão física. Mas eu acho que a inteligência dele, a visão de jogo dele é muito superior a qualquer jogador que está no Brasil nesse momento. Então minha aposta é como ele vai jogar cercado por 800 defensores e permitindo que seus companheiros fiquem livres. E aí, meu filho, aproveita, é o auge da sua carreira. Durante muito tempo eu estive na discussão, conversa de bar, conversa de amigos, conversa da sua pelada, futebolzinho, se o Neymar usaria 10 ou a 11 na volta. Meu coração tá amolecido, eu tô tranquilo, ele pode usar até a 1043 se quiser.
Eu acho que ele vai ser o 10 de novo, eu tô gravando antes, mas seja o 10, seja o 11, vocês obviamente nessa altura de ver o vídeo já sabem. Eu só queria me posicionar sobre... Eu sempre quis que ele fosse o 11, porque pra mim Pelé é 10, Neymar é 11 e os outros se escalam na seleção de todos os tempos. Se vira com o que sobrar. Todo respeito ao Pepe e o Zito. O Pepe pega a 7, não tem problema. Pega a 9 do Coutinho. Não sei, a gente tem tanto grande jogador que talvez fique difícil encontrar o número certo. O Zito é o 5. E eu digo isso com carinho por todos. Não é diminuindo ninguém, pelo amor de Deus. São os maiores jogadores da história do mundo. Eles vestiram essa camisa. Mas eu sempre achei legal o conceito Pelé 10, Ney 11. Só que, como no tal vídeo de inteligência artificial é dito, e quem escolheu as palavras trabalha no Santos, obviamente. Um beijo pro rei. O Santos não encontrou ninguém que pudesse usar essa camisa a 10 desde que ela foi, entre aspas, aposentada. Então, se é o Neymar que vai abrir o armário e colocá-la, por mim, tudo bem. Uma pergunta final que eu vejo algumas pessoas fazendo é se a gente esqueceu como ele saiu do Santos. Eu tenho a resposta de verdade, não importa. Ah, mas a questão do dinheiro, não sei. Ah, mas são 12 anos fora, não ligo. O futebol é de fato a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Eu valorizo minha família, meus relacionamentos, meus amigos. Mas eu preciso disso, todo mundo precisa. Mas eu dedico muito tempo mesmo ao Santos. E eu aprendi que pra gente curtir o futebol, a gente precisa estar em paz consigo mesmo. Então eu peço até de coração, para não falar que eu recomendo, não sou ninguém para recomendar, mas eu peço de coração, para quem ainda tem algum rancor com a maneira que saiu toda aquela polêmica, 2011 até 2013, que só deixa pra lá. Só curte, só aproveita. Aproveite e tenha fé de que vai ser legal. Eu não sou muito o cara da energia, não sei se existe ou não. Como eu sempre falo aqui, eu respeito todas as religiões, não tem problema. Seja qual for a sua fé, tenha a esperança de que as coisas vão ser legais, vão ser divertidas. A gente precisa se divertir. O santista entrou num vórtice, numa espiral de tristeza, não por culpa dele, sim de tantos diretores e jogadores nos últimos anos, que a gente merece ser retirado dessa bagunça e jogado aos céus em êxtase. Então só esquece. Ah, mas ele vestiu a camisa, só esquece. Ah, mas não, deixa pra lá. Ele voltou, tá aí. Aproveite. Talvez essa seja a parte menos importante do vídeo, mas eu queria contar um pouquinho pra vocês do que eu vivi naquela época. Eu sou alguém que gosta muito de guardar memórias físicas. Eu gravei parte do vídeo com a máscara do Ney, que foi distribuída naquele dia do Santos 3 Colo-Colo 2. E eu tava naquele jogo, eu fui em todos da Libertadores em casa, então eu vi o Santos contra o Cerro empatar em casa na primeira fase, vi a vitória contra o Colo-Colo na Vila, vi a vitória contra o The Strongest no Pacaembu, estava na Vila na vitória contra o América e no Paca contra o Once Caldas, contra o Cerro novamente na semi e claro nos dois jogos da final, tanto no Paca quanto lá no Centenário de Montevidéu. E eu sempre gostei de guardar ingressos. Eu tenho ingresso da final da Libertadores, inclusive tenho os dois. Eles não estão no pacote de memórias que eu abri aqui. Mas, por exemplo, sem o Neymar, eu não só não teria ido a esses jogos, quer dizer, eu teria, o Santos me levaria, mas eu não sei se o Santos teria ido tão longe para poder falar que fui numa final de Libertadores, como eu fui pro Japão, né? Eu estive no Japão, eu tenho 2 ingressos, um a gente vence, o outro a gente perde, claro, mas eu vi meu time ganhar uma semifinal de Libertadores, de Libertadores eu também vi, mas de Mundial, deixa eu ver qual é qual. Esse aqui é da vitória contra o Caxiwa, esse era a derrota contra o Barcelona, mas enfim, eu estava lá, eu tive essa oportunidade. E eu guardo muitas coisas, às vezes eu ganho presentes também. Teve um inscrito do canal, até peço desculpas que eu não vou lembrar agora, que me mandou esse quadro, que é claro com o Ney, olha, eu mesmo refletindo ali, há alguns anos desde que eu abri o canal, e eu guardo na minha estante. Eu guardo muitas lembranças aleatórias, muitos jornais principalmente, por ser jornalista. Em alguma época, ali em 2012, 2013, eu ganhei uma coleção de gibis do Neymar. Não é ela inteira, mas eu tenho tipo... Ó, número 2, essa aqui é a número 1, que eu mostrei. Até a número 16, eu tenho quase todas, só tem algumas lacunas, mas eu tenho
assim, muita história do Neymar na Turma da Mônica, tá ligado? Eu tenho faixas, eu separei duas aqui só pra exemplificar. A faixa de campeão paulista de 2010, por exemplo, vou mostrar assim melhor. Que obviamente ele estava lá, um dos maiores jogos, os maiores gols, na verdade, que ele faz, naquele contra o Santo André, um espetáculo. Tem uma faixinha comprada do lado de fora do Pacaembu, só depois da final, é claro. Jamais antes. As faixinhas bem safadas. Se bem que essa do Paulista tá bem, né? Essa da Libertadores não tá no melhor estado, é bem vagabundinha. Aqui, campeão da Libertadores, tricampeão, né? Soy louco por tri. Tenho. E eu sei que se não fosse por ele, eu não teria. Eu tenho muito material daquela época, uma revista contando do tri. Muito jornal, né? Era Neymar. Os gols dele. Isso aqui é sobre o Campeonato Paulista, né? Contando gols. Aqui tem até a faixinha 100% Jesus. Aqui, ó, o jornal do 3-0 no Guarani, na final do Paulista de 2012. Que é a ida, né? 99% tri. Depois a volta a gente ganha por 4-2. Eu tava lá no Morumbi, assim como estava no Pacaembu em 10. Tava na Vila no título de 11. Aqui, ó, o próprio título, no 4-2 pro Guarani. Tem essa memória. Não vou mostrar tudo que eu tenho aqui, são algumas coisinhas só que eu achei válido separar. Aqui é a Tribuna, um jornal de Santos, depois do Santos ser campeão da Libertadores. No dia seguinte veio com isso aqui, eu achei bem legal, porque é bem singelo, né? É simplesmente o símbolo do Santos gigantesco. Antes da gente ir pro Japão, esse jornal de que dia? Quarta-feira, 7 de dezembro. Ou foi no dia que o Santos chegou no Japão? Não tenho certeza. Não, foi um pouco antes. Eu fui no dia 10, se não me engano, afinal foi no dia 18, algo assim. Aqui, ó. Re Yokoso, que é seja bem-vindo. Curioso, né? Porque a gente tá mostrando isso na volta dele. Então, Re Yokoso, Neymar. De novo. Aqui, ó. O título da Copa do Brasil. Aliás, aqui é a semi da Copa do Brasil. 3-1 no Grêmio, que talvez seja a maior atuação que eu vi em Vila Belmiro pessoalmente. Atuação do Santos mesmo. Aqui o título da Recopa, o título que ele é o capitão, né? Ele é o capitão da Recopa. 2-0 na Laú. Aqui duas revistas pôsteres, os títulos clássicos, campeão da Copa do Brasil de 2010. E de novo, o título paulista do mesmo ano, um time histórico, que é quando ele começa a brilhar. Tem isso, tem muito mais, eu tenho DVDs, sou velho, né? Tenho DVDs, jornais, essas coisas, que eu faço questão de lembrar, de ocasionalmente pegar para dar uma lida, ou só para limpar, tirar o pó. Para quem é membro do canal, tem alguns vídeos, vários vídeos com relíquias. Mas eu não vou mentir, antes de gravar esse vídeo da volta, eu fiz questão de procurar onde estava a minha máscara, e eu não estava achando, eu demorei para achar, eu entrei em desespero. Tá num estado caótico, mas tal como a memória de ir pro estádio vê-lo, tocar nisso aqui transporta minhas memórias para aquele período de 2011, em que eu fui em todos os jogos, em que eu vesti a mesma roupa a partir do segundo jogo em casa, porque o primeiro o Santos empata, tomando um gol de pênalti no último lance, no finalzinho. Então fui com uma camiseta branca, que não está aqui, eu tenho ela até hoje, mas está em São Paulo. Camisa de viagem do Santos, branca, gola redonda assim. Uma bermuda tactel vermelha, que eu tinha na época. E por algum motivo eu fechava a combinação, um chinelo Havaianas verde e limão. Uma combinação realmente lindíssima. Não lembro se eu tinha a cueca certa, ou vou ser bem honesto, não lembro. É bem capaz. Mas a combinação principal eram essas 3 peças de roupa. E eu não estive em todos os jogos, é claro. Eu tenho memórias, por exemplo, 8-1 no Guarani na Copa do Brasil. Eu sei que eu estava na aula, porque eu lembro de virar para trás para o outro cientista da classe e falar: meu Deus do céu, o que a gente está fazendo aqui? Eu lembro que eu não assisti ao 5-4 do Flamengo, que é um jogo que eu não gosto, mas que ele faz o gol Puskás, porque eu estava guardando dinheiro para ir para o Japão, né? Foi em 2011, eu estava guardando dinheiro, então eu diminui o ritmo de jogos. Eu não estava no gol do Atlético Mineiro, mas eu estava nos gols, né? Que ele dribla todo mundo do Inter. Eu estava em outros tantos momentos históricos na Vila. O primeiro golaço dele, decisivo, aquele da semifinal contra o Palmeiras em 2009. Eu estava no Parque Antártica também na volta. A gente vence os 2 jogos, ele é decisivo. Em 2010 eu estava em Salvador, no Barradão.
2011 eu falei para vocês. Em 2012 eu estava na maior parte dos jogos também. Na semifinal eu fui só na ida, acabei não indo na volta, mas enfim, deu no que deu. Em 2013 eu também estava na final do Paulista, em outros tantos jogos. Eu estava no chapéu contra o Nunes, que ele pisa na bola, a bola passa por cima do Nunes, eu estava. Eu quero e desejo muito que vocês tenham a oportunidade de ver coisas que eu vi, que eu guardo até hoje, fisicamente, na memória, no coração, e eu quero que vocês tenham essa oportunidade. Torço de coração para que seja muito parecido, igual, quem sabe melhor, e que vocês tenham essa oportunidade de ver tanta coisa de perto quanto eu tive. Em 2013 ele escreveu que ia, mas que voltava. Ele cumpriu e voltou. Em 2020 eu prometi, mesmo sabendo que não fica sob o meu poder, que a gente ainda ia ser feliz aqui. Então quero reiterar com muita esperança de que vai dar certo. Seremos felizes novamente. Muito que nem.